Olá a todos, o meu nome é Darline Maria Santos Bulhões, eu sou aluna do mestrado em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável da Universidade de Pernambuco, Brasil. Sou um dos autores deste artigo, juntamente com Cleiton Guedes da Silva, que também é aluno do referido mestrado, e nós dois o construímos em parceria com o nosso orientador, o professor Emanuel Ferreira Leite, que atua na área de inovação e empreendedorismo. O título do nosso artigo é Resiliência e Aprendizagem Contínua, os pilares para uma cultura organizacional empreendedora baseada na inovação. A ideia desse nosso tema é trabalhar a inovação como elemento-chave para o sucesso de um empreendimento. Por que trabalhar a inovação? O cenário mundial ele vem passando por drásticas mudanças, principalmente desde o final do século passado, com a globalização, a abertura de negócios e agora nós estamos vivenciando o avanço tecnológico. Tudo isso aí está trazendo mudanças não apenas para a vida das pessoas, mas também para o contexto das organizações. Estamos agora percebendo o crescimento da atividade empreendedora. Novos negócios surgem diariamente. Muitas pessoas estão saindo de seus empregos, muitas vezes em grandes corporações, para abrir um negócio próprio. Esses indivíduos estão identificando oportunidades no mercado, oportunidades estas que não estão sendo supridas pelos empreendimentos já existentes. Então, existe uma demanda e essas pessoas estão tentando suprir essa demanda. Entretanto, esses empreendedores, eles buscam fazer com que os seus negócios se tornem competitivos e alcancem ao sucesso. Entretanto, esses dois fatores não estão mais baseados em se ter recursos financeiros disponíveis ou em ter pessoal especializado ou ainda em ter domínio de mercado. É claro que essas questões são relevantes para o negócio, mas os empreendimentos competitivos e que estão alcançando sucesso atualmente são aqueles que estão conseguindo dar respostas rápidas ao mercado consumidor, ou seja, são aqueles negócios que estão conseguindo atender às exigências dos seus clientes e estão também conseguindo superar as suas expectativas. E isso está sendo conseguido por meio da inovação. A inovação significa, dentro desse contexto, transformar algo que está disponível a todos. Então, eu pego um material e, a partir do momento quando eu dou a este material um uso específico, esse material se converte em um recurso. Quando ele se converte em um recurso, é atribuído a ele um valor econômico, ele passa a ser comercializado, ele passa a ser vendido. Então, quando isso acontece, temos a inovação. Um exemplo prático e bem simples para entendermos essa questão da inovação é o seguinte: imaginemos a madeira. Sabemos que a madeira vem da árvore. A árvore ou as árvores, elas estão disponíveis a todos. Mas, em um dado momento da existência humana, alguém teve uma ideia e colocou essa ideia em prática. Cortou a árvore, retirou a madeira e deu um destino específico para essa madeira. Essa madeira agora vai ser usada para ser uma porta. Quando essa madeira
foi convertida em porta, ela deixou de ser um simples material e passou a ser um recurso. A madeira se transformou em um recurso e passou a ser vendido, passou a ser comercializada. Ou seja, foi dado a ela um valor econômico. Então, daí nós tivemos a inovação. A inovação, ela vem do ser humano. Ela acontece quando a pessoa tem uma ideia e a coloca em prática. Então, inovar não é apenas ter uma ideia, mas, acima de tudo, inovar é colocar em prática. É ter a ideia e transformar essa prática em um produto ou um serviço, que esse produto ou serviço, ele atenderá a uma demanda, ele atenderá a um mercado. No contexto organizacional, é função dos empreendedores desenvolverem um ambiente propício para a inovação. Por quê? O empreendedor não trabalha sozinho. Ele tem uma equipe, ele tem pessoas que estão ali trabalhando junto com ele em prol do negócio. Então, se nós estamos falando que é necessário que as organizações inovem, então a inovação precisa ser fomentada dentro da cultura da empresa. Então, a organização só vai ser competitiva e alcançar o sucesso se ela tiver uma cultura baseada na inovação. Quando falamos de cultura, não podemos esquecer que ela é a responsável por definir o comportamento das pessoas. É a cultura que dita a forma de agir, a forma de trabalhar das pessoas. A cultura são as crenças, os valores, as regras, as normas. Tudo que vai me fazer ter uma conduta específica naquele ambiente de trabalho. Nós vivemos em tempos de transformações constantes agora. Então, as organizações estão constantemente passando por atribulações. E isso está fazendo com que as pessoas se tornem resilientes. E o que seria a resiliência? Seria passar por uma situação estressante, uma situação turbulenta e tirar proveito desta situação, tirar um proveito positivo dela. Então, quando a pessoa se torna resiliente, é uma pessoa que consegue ter uma autoconfiança, é uma pessoa que tem uma autoestima positiva e é uma pessoa que aceita de uma forma muito mais rápida as mudanças pelas quais passa. Então, quando falamos em resiliência, isso implica em trabalhar atitudes e comportamento das pessoas. Então, é trabalhar isso diante daquelas situações de mudanças, mas, acima de tudo, aprender. A resiliência leva à aprendizagem. A aprendizagem, ela faz parte da natureza humana. Estamos sempre aprendendo. E está relacionada com as experiências pelas quais passamos. Então, o indivíduo, ele passa por uma experiência, reflete sobre essa situação, e essa reflexão leva a um comportamento. Então, o indivíduo reflete para o quê? Para agir. Ele age para resolver a situação. Então, no ambiente de trabalho, as situações vivenciadas pelas pessoas geram sim uma aprendizagem. Primeiramente, a nível individual e depois a nível organizacional. Por quê? Porque as pessoas começam a compartilhar, a dividir as suas experiências. Então, o que inicialmente acontece a nível da pessoa, a nível individual, depois ele é disseminado entre todos os membros. Então, a aprendizagem que era individual se transforma em uma aprendizagem organizacional.
Essa aprendizagem organizacional, ou seja, quando as aprendizagens individuais são disseminadas, são divididas, são compartilhadas entre todos, quando isso acontece, não se pode esquecer que essa aprendizagem organizacional precisa acontecer de forma contínua, ou seja, de forma constante. Quando ela sempre está acontecendo, a empresa ela consegue se adequar a essas mudanças, a essas situações atribuladas pelas quais ela passa. Essa aprendizagem contínua, ou seja, de forma constante, ela só acontece por meio da cultura. Então, a cultura organizacional, ela é essencial para que essa aprendizagem contínua aconteça. Em síntese, a ideia do nosso artigo é justamente que uma cultura organizacional, ela precisa enfatizar a resiliência e a aprendizagem nos seus indivíduos. Mas por que enfatizar resiliência e aprendizagem? Para incentivar as pessoas a adquirirem novos conhecimentos e novas competências que induzam a geração de novas ideias. Essa geração de novas ideias vão conduzir à inovação. Então, eu acabo tendo uma cultura inovadora. Se eu tenho uma cultura inovadora, esse negócio ele consegue se tornar competitivo, ele consegue alcançar o sucesso que ele tanto almeja, ou seja, ele consegue sobreviver e permanecer no mercado. Agradeço a todos pela participação. Aqui estão os nossos contatos. Obrigada.